Olá, hoje então vamos para mais um encontro do nosso curso da Psicologia Espírita da Joana de Ângeles, né? Com satisfação que estamos então no nosso oitavo encontro. Eu vou projetar aqui a tela dos nossos slides, então, pessoal, para que a gente dê seguimento. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a introdução à psicologia analítica, trazido por Carl Gustav Jung, e veremos que paralelos e que foram trazidos por Joana de Ângeles em relação a essa compreensão que Jung nos traz acerca da psique, né? Lembrando, então, que a AME Brasil está lançando um curso com fundamentos teóricos para coordenadores de estudo de Joana de Ângeles, que terá início no dia 8 de agosto, numa plataforma virtual também, com transmissão semanal. Então, lembro que não há necessidade de inscrição prévia e é uma oportunidade de seguirmos adiante nesses estudos, né? Vamos ter 10 encontros desse nosso curso introdutório aqui, mas eu convido a todos que se interessarem pelo assunto de podermos seguir adiante. Pois nós já estudamos, então, aqui no nosso curso, quem é Joana de Ângeles e quais as principais encarnações que se sabe dela. Depois, vimos como é que é a estrutura do ego, segundo principalmente a psicologia analítica, né? Para depois, então, entendermos um pouco mais sobre o que é a personalidade, a psique, e a seguir, então, a jornada épica do ego. Tivemos uma aula com o Alexandre Fontoura, então, psicólogo, historiador, sobre a sombra, o que é a sombra, então, se é importante, né? Para finalmente estudarmos um pouquinho sobre o autodescobrimento e o significado existencial. Né? No encontro passado, a gente viu a introdução ao estudo do inconsciente, trazido por Sigmund Freud, né? E que foi bastante importante e que influenciou muito o surgimento da psicologia analítica. Né? Depois que Jung ele ficou muito impressionado, como a gente vai ver adiante, com os estudos do Freud publicados sobre a análise dos sonhos, né? Mas depois é que acabou rompendo a análise e fundou a psicologia analítica. Então, hoje nós vamos deter o estudo da psicologia analítica pelo Jung. Meados pro fim, né? E o Jung não foi diferente, como todas as pessoas naquela época que tinham acesso à cultura, ele ficou muito impressionado com essa e começou a frequentar sessões espíritas, pessoal. Olha só que interessante, né? Na casa de parentes, ele frequentava essas sessões aos sábados à noite, né? Era muito no início se interessava muito por esses fenômenos físicos, como a gente sabe, mas que depois, então, ele começou a se interessar pelo fenômeno intelectual propriamente, né, por trás disso. E isso atraiu ele muito em relação ao estudo da psicologia envolvido nisso e mesmo a psicopatologia, né. Mas foi só aos 24 anos de idade que ele descobriu, né, um campo compatível com esses interesses dentro da medicina, né. Ele foi para fazer medicina, mas não sabia bem o que queria. E esse campo nada mais era do que a psiquiatria, né. Era uma ciência que estava começando, né? E a gente vai ver que o encontro com Freud foi muito importante nisso, né? Então ele queria encontrar, ele dizia que era o encontro da natureza e do espírito se tornando uma realidade mesmo. Então ele foi estudar, então ele assumiu um cargo então de assistente no Hospital de Doenças Mentais, né? E ele começou então a fazer como se fosse uma residência, né? Na época não tinha isso, obviamente, né? Mas o que mais marcou, talvez, a vida dele foi o encontro que ele teve com o Freud, né? Que é o que eu trago nesse próximo slide aqui, né? Olha só o que o Jung diz sobre isso, né? Freud foi essencial para mim, principalmente devido às suas pesquisas fundamentais sobre a psicologia da histeria e do sonho. Suas concepções me mostraram um caminho a seguir para as pesquisas posteriores. Então vejam só, por isso que a gente estuda Freud antes de Jung. Jung foi um discípulo de Freud. Aliás, Freud acreditava que Jung, inclusive, ia ser uma espécie de herdeiro dele, né? Mas é que depois é que eles romperam, né? Em parte porque o Freud ficou incomodado com algumas questões que ele atribuía ao ocultismo, que o Jung tinha uma certa atração pelo ocultismo, porque o Freud tinha um bloqueio em relação a isso, né? Certo? Então, como é que ele começou a se interessar com isso a partir do ele
leu a obra A Interpretação dos Sonhos, do Freud, tanto que o Jung é um grande estudioso dos sonhos, né, escreveu muito sobre isso, e muito da psicologia analítica se baseia na análise e interpretação dos sonhos, né. Então ele teve muita influência a partir dessa publicação importante do Freud também, né, e ele descobriu vários mecanismos, interpretações contra as origens disso, né, que eram, pelo Freud, muito polarizados em relação aos traumas sexuais. Ele fazia questão que o Jung seguisse essa mesma linha, mas o Jung foi muito mais além, como a gente sabe, né? Então, e essa teoria da sexualidade várias vezes foi motivo de discussão entre os dois, né? Mas o Freud, para ele, isso era de importância vital, né? E o Jung levou em consideração muitas questões ligadas ao transcendente, né? Então, em relação a isso, né, a gente pode ver que teve que haver até um certo sacrifício do Jung quando ele acaba se despedindo do Freud, né, porque assim, ó, em 1912, ele recebeu uma carta do Freud, né, dizendo que eles tinham que abandonar as relações pessoais. Olha só, que triste que foi isso, né, e foi uma espécie de sacrifício que ele fez, porque ele não quis sacrificar a própria visão que ele tinha sobre incesto, sobre libido e sobre as ideias. Né? Então ele entrou em choque com essa teoria psicanalítica do Freud, né? Então ele sacrificou a amizade dele com o Freud em nome daquilo que ele acreditava, né? Então ele ficou praticamente isolado no mundo acadêmico, o Freud continuou sendo estudado e o Jung ficou guardado, meio que guardado numa gaveta, e foi resgatado algum tempo depois, né? Mas, por outro lado, né, ele ficou livre dessas amarras que a psicanálise impunha sobre o que ele queria. A partir disso, então, que é muito importante entender essa relação com Freud para estudar o que era a estrutura da psique na psicologia que o Jung estava inaugurando, né? Então, ele dizia que a personalidade como um todo é denominada de psique, né? Olha que interessante, psique significa espírito ou alma, né? Então, a origem da palavra psicologia, psiquiatria, né? Psiquiatria é medicina da alma, né? Psicologia é estudo da alma, né? Então, mas que depois, pelo materialismo, pelo positivismo, pelo materialismo, desculpe, ela acabou significando mente, né? Porque tinham que tirar da linguagem científica palavras como espírito ou alma, né? Justamente pelo modelo, então, materialista, né? Mas na psique ele incluía, então, todos os pensamentos, sentimentos, comportamentos que percebemos como conscientes, como também aí a novidade que o Freud trouxe, que ele explorou com muita maestria em relação aos conteúdos inconscientes, né? E esse conceito mais amplo, assim, de psique, né, que representa essa ideia inicial que o Jung, então, trouxe, né, sobre o que a pessoa é muito mais do que apenas o ego apresenta, né? E ele trouxe alguns conceitos que são originais, absolutamente originais na teoria dele, e que a gente vai trabalhar um pouquinho agora. E vamos ver, né, nós vamos deter nosso estudo basicamente nisso aí. O que esses conceitos que o Jung trouxe, então, se relacionam com o que a Joana de Ângeles trouxe através, então, da série psicológica e a interface dessas questões com o espiritismo, né, como a gente vai ver, né. Então, uma coisa bem interessante, né, que o Jung, era esse conceito, eu vou falar um pouquinho sobre cada um, né, pro Jung, né, consciência, né, até pela etimologia da palavra, né, que vem do latim conscius, né, que significa conhecer, né. Então, o ter ciência de, né, o Jung considerava o seguinte, né, que a nossa consciência não se cria a si mesma, mas emana de profundezas desconhecidas. Né? Deixa eu ver aqui se eu tenho. Né? Na infância, desperta gradualmente, ao longo da vida, desperta cada manhã, saindo das profundezas do sono de um estado de inconsciência. É como se uma criança nascendo diariamente do seio materno. Tá? Então, ele via a consciência como isso, né? Como algo que estava em crescimento, em desenvolvimento, não como algo estanque. Né? Esse processo de individuação, que está nesse próprio slide mesmo, é justamente essa tomada de consciência que vai se ampliando. O ego, que era aquele conceito que a gente viu na visão freudiana, na visão do Jung, então, ele é o centro da consciência, dessa consciência do ego, que é extremamente limitada, isso já sabíamos pela teoria psicanalítica mesmo, né? Então, ele que é o ego, é que é o responsável, então, pela organização da psique, né, da psique consciente, né? Não da psique total, né, pessoal, que isso é o self que a gente já viu, né? Embora ele saiba, né, que o ego ocupa uma parte pequena da psique total, né, ele tem uma função muito importante, muito básica, né, que é como se fosse o vigia da consciência, né,
Então, e é o que defende também ali a consciência, né? Então, lembrando que o que não é reconhecido pelo ego, né, não chega a se tornar consciente. Então, o ego sempre tem que participar desse processo de tomada de consciência. Isso é bastante relevante mesmo, né? Então, o ego ele se relaciona com todo esse material psíquico que está aí presente, né? E ele que fornece a personalidade, então, essa sensação de continuidade do tempo linear, né? Que é diferente do tempo do espírito, né? Que não necessariamente é o tempo linear, né? O espaço, esse tempo linear é a experiência, o espaço-tempo é a experiência encarnatória, propriamente dita, né? Então, é muito interessante, quanto mais experiências a gente vivencia, vão se tornando cada vez mais conscientes, né, e essas experiências forem, então, aceitas pelo ego para se tornar consciente, maior vai ser a capacidade da gente perceber isso, né? Isso é o que o Jung dizia. Ele também trouxe, diferentemente do Freud, que falou só do inconsciente, Jung fez uma distinção nisso, quando ele falou do inconsciente pessoal e do consciente coletivo, né, como coisas realmente diferentes, né. Então, para o Jung, né, o inconsciente pessoal é aquilo que está mais próximo, então, do ego, né, e que pode se tornar consciente, né. Deixa eu ver se eu tenho aqui, ó. Então, isso é bem diferente do inconsciente coletivo, né? Então, o inconsciente pessoal, ele encontra-se no nível próximo do ego. É o que o Freud chamou, provavelmente, de subconsciente, né? Aquilo que a gente estudou no outro encontro que a gente teve, né? E Jung nos dizia, então, né, que tudo que sei, mas em que momento não estou pensando, tudo, de uma vez, fui consciente, mas agora esqueci, tudo percebido pelos meus sentidos, mas não notado pela minha mente consciente, tudo aquilo que involuntariamente, sem prestar atenção, sinto, penso, lembro, quero e faço. Todas as coisas futuras que estão tomando forma em mim, em algum momento vão chegar ao consciente, tudo isso é o conteúdo do inconsciente. E que interessante isso que ele está nos trazendo, né? Além disso, então, ele trouxe o conceito dos complexos, como a gente já estudou nas outras aulas, o Alexandre falou um pouquinho sobre isso também, né? Que os complexos podem ter certa autonomia até dentro da mente, né? O que é esses? Ele introduziu, na verdade, esse termo foi introduzido pelo Jung, né? E define, então, uma reunião desses conteúdos que se aglomeram no inconsciente pessoal, né? Que tem certa autonomia, né? Então, e que podem, então, aparecer, né? Geralmente eles têm um teor afetivo, né? Tem uma energia psíquica, né? E eles podem aparecer em certas situações, não, e até tomar conta e desafiar o ego nesse sentido, né? Então, e pode, inclusive, trazer uma emoção descontrolada quando eles se manifestam, né? Também trouxe para nós alguns conceitos que o Freud já tinha trabalhado, obviamente, né? Sobre a energia psíquica e a libido, né? Que o conceito de libido proposto pelo Jung, ele foi no início, assim, rejeitado até pelo meio acadêmico, né, que estava muito ligado ao conceito freudiano, né, que era o conceito psicanalítico do libido, né. Então, ele foi mais além, né, isso, porque o libido que era compreendido só como sexual, né, e Jung, ele percebeu como mais do que isso, né, ele foi percebido como uma energia que se manifesta em outros fenômenos dinâmicos da alma. Isso é bem parecido com o espiritismo, né, pessoal, quando a gente estuda, né, porque a gente sabe que a sexualidade se manifesta também através da criatividade, né. Então, isso é bem interessante, né? Então, não era só a parte sexual, então ele foi mais adiante em relação a esse conceito dele, né? E ele considerava isso um defeito até da teoria psicanalítica, né? Então, o conceito de sincronicidade também, né, em que eventos coincidentes, mas não uma coincidência sem ao acaso, mas coisas que acontecem sincronicamente e propositalmente, dando esse sentido de propósito em relação a fatos que acontecem sincronicamente. Por exemplo, ao mesmo tempo que a gente está falando sobre esse curso sobre psicologia espírita, aparece coincidentemente aquele curso que o Mário e o Gelson estão oferecendo na internet. A gente poderia falar isso como coincidência, mas Jung não, isso aí não é uma coincidência. Isso aí é porque todo mundo espiritual conhece todas as coisas e programam para que a gente se prepare ao mesmo tempo para receber aquela informação. Isso não é um acaso, isso é proposital. Então é por isso que o curso surgiu quando a gente está pronto para fazer aquele curso. Entenderam esse conceito de sincronicidade, né? E além disso também ele trouxe um outro conceito muito interessante que é o do inconsciente coletivo, né? Que
ele depende, então, da experiência pessoal, são coisas que a gente consegue ganhar, que a gente traz pelas experiências prévias, obviamente, e que são muito representadas pelos mitos. Lembra que a gente estudou sobre o mito do Minotauro, a gente viu na jornada do herói ali também, essas questões relacionadas ao... Pois é, porque isso está ligado ao nosso inconsciente coletivo, né? E esse inconsciente coletivo, ele contém toda a nossa herança espiritual, né? Ele contém não só da presente encarnação, de todas as encarnações, né? De toda a evolução da humanidade, né? Por quê? Porque a gente passou pelas diversas experiências, entendeu? E ele nasce cada vez que a gente renasce, mas ele já está lá porque ele tem a ver com o nosso espírito imortal e não apenas com a vivência atual, né? Então, e esses conteúdos do inconsciente coletivo, né, eles são chamados de arquétipos, né, quer dizer, tipo antigo, né? Então, por isso que estão relacionados aos mitos, né? Arquétipo do herói, por exemplo, arquétipo da sombra, etc, né? Porque a palavra arquétipo, né, como eu disse, ele quer dizer um modelo original, uma matriz do comportamento humano, né? Então, eles são esses elementos primordiais, isso é muito interessante, né? E eles se manifestam através desses complexos, então, que a gente viu antes, né? Então, é muito legal, porque isso está presente em todos nós, né? Existem alguns arquétipos que são bem conhecidos, né? O arquétipo do herói, como a gente viu, o arquétipo do velho, do mestre, né? E o arquétipo ligado à sombra, o ânimos e ânima, e assim sucessivamente, né? E ele foi muito mal interpretado em relação a esse conceito de arquétipo, porque muitos acreditavam, né, que esse conhecimento era passado pela genética, né? E a gente sabe como espírita que não, né? Que o conhecimento, ele é a própria vivência multiexistencial do ser humano, né? Então, porque predominava pela teoria do materialista, né, ou pelos conceitos materialistas, que cada criança nascia, cada um de nós nasce com uma tábua rasa, né? Mas não, o Jung já dizia, olha só que visão revolucionária, né? Que não, que a gente tinha experiências, que as experiências já estavam lá gravadas, né? Isso é bem, bem interessante. Olha o que ele nos diz, nunca poderemos nos desprender legitimamente de nossos fundamentos arquetípicos, a não ser que estejamos dispostos a pagar o preço de uma neurose, do mesmo modo que não podemos nos livrar do nosso corpo e dos seus órgãos, sem cometer suicídio. Se não podemos negar os arquétipos, ou mesmo neutralizá-los, a cada novo estágio de diferenciação da consciência que a civilização atinge, confrontamos-nos com a tarefa de encontrar uma nova interpretação apropriada a esse estágio, a fim de conectar a vida do passado, que ainda existe em nós, com a vida do presente, que ameaça dele se desvincular. Tá? Bom, além desse conceito também, ele nos trouxe aquele de persona, que a gente já falou um pouquinho sobre antes, né, que é a parte da personalidade que se relaciona com o exterior, né, que a gente viu que é a nossa máscara de teatro, né, não necessariamente isso é ruim, mas é como a gente aparece, como o Emanuel aparece, como o Silveira aparece, o Volmir, a Ana, a Sandra, etc. Essa que a gente se comunica com o meio externo, essa é a nossa persona, tá? E a gente, é importante cuidar da persona também, obviamente, né? Mas lembrando que a persona não é todo o nosso ser, né? Como a gente representa, como a gente atua no mundo externo, né? O grande problema é a gente se confundir com a persona, né? Porque a gente é muito mais do que isso, né? Porque o indivíduo que é governado pela persona, ele se torna alheio à sua real natureza, né, pessoal? Ele passa a viver num estado, assim, de tensão entre razão, nesse conflito que há, né, entre a persona, que pode se tornar super desenvolvida a partir disso, né, e das partes que não estão bem desenvolvidas da sua personalidade, né, como o desconhecimento do restante que está mergulhado lá no inconsciente, sobretudo a sombra, que está aqui também no slide, né, que é aquele arquétipo que mais influência tem sobre o ego, né? A sombra está sempre pressionando o ego, né? E não necessariamente. Isso a gente estudou bem na outra aula lá com a Alexandre, né? Que ela tá lá no inconsciente, mas ela está sempre tentando se tornar consciente, né? De alguma maneira, né? Então ela está sempre batalhando por se libertar, né? Então, diferente daquela imagem idealizada da gente, a persona, a sombra não é bem aquilo que a gente gosta em nós, né? Mas não necessariamente ela é ruim, é simplesmente porque a gente não gosta e prefere achar que não está em nós, né? Então, o Jung dizia, né, que uma pessoa não se ilumina simplesmente imaginando figuras de luz, né, pessoal, mas iluminando a escuridão, a própria escuridão, né? E o ânimos e ânima é um outro conceito que ele traz, né, que é o ânima é o lado feminino e da psique masculina. E o ânimos é o lado, né,
masculino da personalidade feminina, da psique feminina. Então a gente sempre carrega ânimas e ânimos dentro de nós, né, do inconsciente coletivo, né? Por quê? Porque a gente sabe que o espírito não tem sexo. Ele pode ter mais encarnações determinado em uma experiência, em um sexo do que no outro, mas o espírito não tem sexo. Então ele tem que vivenciar as experiências no outro lado. Isso me lembra muito aquela figura do Yin Yang, né? Em que tem, mesmo na parte masculina, tem uma representação feminina, né? E no parte feminina tem uma representação masculina, né? Então, como eu falei, o ânimos, ele é o lado masculino da psique feminina, né? Porque a gente sempre tem que ter as duas características, né? O objetivo inicial do ânimos, né, é o pai, né? Então, né, que é projetado nos outros homens ou mesmo em Deus, né? O nosso pai celestial, né? E tem a ver, então, e tem manifestação que são positivas desses arquétipos como negativas, né? Então, como a gente vai poder estudar mais adiante. E o self, pessoal, é o que a gente vai ter um encontro só sobre ele, né? É o principal arquétipo desse inconsciente coletivo, né? Dessa nossa experiência multiexistencial, né? E ele é o que é realmente o organizador da personalidade. No planejamento reencarnatório, né? É o self, é o espírito imortal que faz isso aí, né? Então, o Jung chamava também o Deus homem interior, né? Que esse que é a imagem e semelhança do seu criador, né? O self, então, o espírito é quem, não a parte corpórea, finita, material, temporária, transitória, ou como a gente pode dizer assim, que se mutável, né? Agora, que é essa parte que é impermanente, né? Então, o self, sim, que é o herdeiro, né? É o Deus homem interior, né? E ele é que é esse fator de orientação íntima, né? Que propulsiona o espírito à evolução, então, né, a se conhecer cada vez mais, né? Só que não é muito fácil ouvir, né, pessoal, o self, né? Porque tem uma densa camada ali de sombra que nos impede de enxergá-lo, né? A gente primeiro, ele vai mostrar coisas para nós, o nosso espírito multiexistencial que a gente não está pronto, não está querendo às vezes ver, né? Por isso aquele esquecimento temporário entre as encarnações. E justamente esse é o conceito de individuação que nós vamos explorar também, né? Que é esse desenvolvimento da personalidade que tem que dar, né? Então, o Jung dizia que o desenvolvimento da personalidade é uma questão de dizer sim a si mesmo e de considerar como a mais importante das tarefas de ser consciente de tudo que se faz, montando-se constantemente diante dos olhos em todos os nossos dúbios aspectos, ou seja, se tornar consciente mesmo de toda essa totalidade. Esse é o grande objetivo dessa jornada, então, né, de individuação, que não tem a ver com individualismo, né, pessoal, mas é de se tornar um ser mais completo, né. Então, a meta, então, não é superar a nossa psicologia pessoal, né, segundo Jung, mas tornar-se o mais perfectível possível, né, familiarizando-se com ela. Assim, a individuação, segundo Jung, né, inclui um conhecimento crescente da própria realidade psicológica singular, inclusive de forças e limitações pessoais, e ao mesmo tempo uma profunda apreciação da humanidade em geral. Vamos adiante, então, né? Então, agora sim que a gente falou sobre esses conceitos introdutórios, vamos passar propriamente para a psicologia espírita, né, que é o mote, assim, da nosso encontro mesmo, né, sobre essa parte introdutória, né. Então, olha só o que a dona Joana de Ângelos nos diz sobre isso, então, né. A Joana fala que a conquista da consciência é um parto muito dolorido do inconsciente, que continua detendo expressiva parte dos conteúdos psíquicos que o ego necessita e deve assimilar, integrando todo o patrimônio dos conteúdos psíquicos existentes na realidade, do discernimento além dos conhecimentos, dos sentimentos harmônicos com os instintos na razão bem direcionada. Tá? Então, esse é o processo de individuação que a gente viu, né? E o ego, ele participa de todo esse processo, né, de individuação, né? Lembra que o ego é uma pequena parcela disso, como a gente já estudou, né? Então, o que ela diz aqui, uma pequena parte da psique que é autoconsciente, que se identifica consigo mesmo. É a parte pequena de nós que se apercebe das coisas e ocorrências. A personalidade, uma visão, seja detectada pela consciência. Ou seja, o ego, ele faz esse meio de campo aí, né? E ele que é importante nessa tomada de consciência. Mas ele é uma estrutura pequena, né? Porque lembra quando a gente estudou aquele iceberg mostrando o que era consciente? Pois então, o ego é apenas o centro dessa parte que é consciente, que é uma parte pequena de toda a nossa psique, né? Então, segundo a Joana de Ângelos, essa consciência do ego, né, que é a superfície da psique, ela sofre essas colisões contínuas que procedem dessas emoções habituais
e das aspirações de libertação, auxiliando no seu desenvolvimento, alterando-lhe a estrutura e abrindo-lhe o campo para as mais amplas realizações. Vamos seguir adiante. E esse inconsciente individual registra e armazena as informações que foram registradas ou não pela consciência, qual sucede quando alguém está realizando uma atividade e simultaneamente outros fenômenos ocorrem à sua volta, sem que sejam percebidos pela consciência. Vê que coisa interessante, né? Como o inconsciente está ali, né? E isso aí tem a ver com aquele conceito que nós acabamos de estudar do consciente coletivo, né? Que ele percebia, então, com uma herança da humanidade que nós, espíritas, e a Joana nos diz isso, percebemos como, então, uma herança do próprio espírito imortal nas suas vivências múltiplas, encarnatórias, no princípio da pluralidade das existências. Vejam como esses conceitos todos se afinam perfeitamente com os fundamentos da doutrina espírita, né? Que entre eles, então, a pluralidade das existências, a pluralidade dos mundos habitados, a imortalidade da alma, a existência de Deus, como a gente estudou sucessivamente. Então, vejam só, o que ele chamou de inconsciente coletivo não deixa de ser o nosso próprio consciente coletivo das várias vivências que a gente teve ao longo, então, das múltiplas encarnações que experimentamos, nesse e em outros orbes, né? Então, olha o que a Joana nos diz sobre isso. As experiências vivenciadas por cada indivíduo no processo da evolução, passando pelas etapas reencarnacionistas, nas quais transitou nas diversas fases do desenvolvimento antropo-sociopsicológico de si mesmo. A Joana adora essas palavras aí, bem complexas, né? Então, a gente pode ver que é isso que a gente acabou de falar, né? Para o Jung, então, é inconsciente coletivo, porque ele não conseguia ainda perceber dentro, pelo menos do início, quando cunhou esses termos, né? Essa questão reencarnacionista, que a Joana resgata, então, e traz para nós dentro da psicologia espírita, né? Então, a psicologia espírita, né, dá sentido a esse conceito de inconsciência coletivo, né, pessoal? Que esclarecendo que, segundo a Joana de Ângeles, né, indubitavelmente, nesse oceano, encontram-se guardadas todas as experiências do ser, desde as suas primeiras expressões, atravessando os períodos de desenvolvimento e evolução, até o momento da lucidez do pensamento cósmico para qual luz. Olha só, a lucidez do pensamento cósmico, luz, né? Ou seja, esse é o processo de individuação, até que a gente se torne realmente consciente, mesmo daquilo que nos incomoda, nesse processo de individuação, né? É o que a gente está vendo aqui nessa slide aqui, né? Então, procedendo-se a uma análise comparativa a respeito do inconsciente coletivo, né, como Jung chamava isso, né? Ou psique objetiva, como a erraticidade espiritual. Então, para o Jung era inconsciente coletivo, para a Joana, erraticidade espiritual. Lembra que o Alexandre nos disse, não é que a Joana estava submetida ao Jung e a sua terminologia, não. Ela só encontrou no Jung um desenvolvimento maior dos estudos psicológicos, que foi além da compreensão do Freud, né? E toma ele como ponto de partida. Inclusive, assim, ela tem uma certa diferença, porque a Joana se considera mais o que a gente chama de um dualismo interacionista, e Jung era mais um monismo de substância, que a gente estudou um pouquinho antes, né? Então, o Jung acreditava mais na psique como algo, como criadora da realidade, e a Joana como matéria e espírito, pelo menos nesse mundo que a gente vive aqui, nessa relação proposta pelo espiritismo, né? Dos dois princípios fundamentais, então, do universo, como está na codificação, né? Matéria e espírito, né? Então, segundo ela, esse inconsciente coletivo, que pelo espiritismo é a erraticidade espiritual, encontrar-se-ão os arquétipos primordiais em junguianos e outros, que seria o resultado do quê? Das múltiplas reencarnações do self, ou seja, das múltiplas reencarnações do espírito imortal. Vejam só, porque o self é o ser, é o núcleo do ser total. O ego é a experiência encarnatória atual. É o centro da consciência atual. E por isso que a gente não lembra de tudo que foi, mas está lá, está gravado no nosso inconsciente, que o Jung chamou inconsciente coletivo, na verdade, é o inconsciente das coletividades que já fomos. Porque hoje eu estou Emanuel, mas eu já fui o João, eu já fui qualquer outra pessoa, Joana, Carlos, né? Porque pelas minhas outras vivências que eu já tive, que é esse inconsciente coletivo. As outras personas que eu já formei. Vejam, não personalidades, propriamente dito, mas personas que eu já formei. Porque cada vez que eu encarno, eu
formo, então, uma persona para me relacionar com esse meio externo. Mas todos esses arquivos estão gravados por nós, porque são as experiências do self que vão extrair, então, de cada reencarnação, uma parte por esse desenvolvimento total, até que a gente se liberta desse ciclo de reencarnações, né, que a gente fica oculto de nós. Quando a gente está se tornando, concluindo esse processo de individuação, a gente não precisa mais não ter conhecimento das coisas. Jesus já estava nesse estágio, né? Ele tinha lembrança de tudo que ele é, né? Então, justamente porque ele era o próprio self ali, né? O próprio homem-deus, né? Dentro nesse sentido, né? Nesse sentido é que é confundindo o Cristo com o próprio Deus, né? Justamente por isso, porque essa confusão se dá, né? Porque ele é o homem, né? Que se individualizou e que é orientado plenamente pelo espírito mesmo, o imortal dele, e não pelo ego, né? Que é uma pequena parte toda a psique que está desenvolvida nele. Então, nesse reservatório profundo, que é o consciente coletivo, na visão do Jung, e que a gente chama o espírito imortal, na visão da psicologia espírita, né? É que estão os registros daquelas experiências anteriores, né? Que são passadas através do nosso perispírito, na formação de cada corpo adaptado àquele mundo que a gente está vivendo, né? E eles trazem, como é que ele surge isso? Através de imagens do inconsciente, porque é assim que o inconsciente se manifesta, através dessas imagens arquetípicas, né? Essas representações que vão se mesclando com os conteúdos psíquicos atuais, né? Então, isso que eu falei antes em relação aos complexos, para o Jung, né, os complexos são os caminhos que nos levam ao inconsciente. Através dos complexos que o terapeuta consegue chegar até o inconsciente, porque eles não são manifestados conscientemente, né, pessoal? Porque o que manifesta conscientemente é através do ego, né? Mas eles, então, a partir deles se pode usar para estudar, então, o inconsciente. E a Joana nos diz, então, que nas personalidades instáveis, né, normalmente os complexos psicológicos assumem as responsabilidades pelas ocorrências problematizantes, né? Tanto como relega como se tivesse mais de alguém em ti mesmo, né? Ou seja, coloca a culpa, né? Transfere a culpa, né? E ela diz ainda, né, que esse empreendimento de ascensão inevitável, o ser depara-se com as construções do seu passado nele esculpidas, que exteriorizam frequentemente, né, afligindo e limitando, né? Então, segundo a Joana de Anjos, toda essa energia de que é portadora inconsciente pode ser canalizada para a edificação de si mesmo. Essa é a verdade que é o objetivo da encarnação, né? Através da superação dos medos e das perturbações, dos fantasmas do cotidiano, que respondem, então, pela insegurança e pelo desequilíbrio emocional do indivíduo. Eu estou correndo um pouco porque a gente tem pouco tempo para muita coisa ainda. Então, ela não se limitou a apenas isso, né? Ela ainda diz que mais tarde outros estudiosos seriamente preocupados com o ser humano aprofundaram, então, a sonda da observação da libido, se referindo ao Freud aqui, né? E falando do Jung também, né? E outros que sucederam eles, né? E que ampliaram esse campo de conceituações, né? Facultando interpretações valiosas em favor da saúde mental e emocional das criaturas, não limitando a uma única experiência encarnatória, né, pessoal? Ou tudo como experiências traumáticas da infância atual, mas as múltiplas vivências que a gente passou, né? Então, eu gosto muito dessa imagem do caleidoscópio que traz, né? O caleidoscópio, as imagens que vão se formando, porque eu sou aquele que observa, né? Eu aquele que observa. Então, olha só, o caleidoscópio do comportamento humano há quase sempre uma grande preocupação por mais parecer do que ser. Ou seja, é uma identificação com a persona apenas, né? E não do que se é de fato, né? Dando origem, então, o que ela chama de homens espelhos. Aqueles que, não tendo identidade própria, refletem modismos, imposições, Maria vai com as outras, né? O que tem que estar, né, de acordo, né? Ou também aquela história da roupa nova do rei, né? Que a gente já falou algumas vezes sobre isso, né? Então, a Maria vai com as outras, né? Então, eles se tornam o que agrada as pessoas com que convivem, né? O ambiente e seu comportamento neurótico esse estado. É o bonzinho, né? Que é o bom. Eu costumo dizer que o contrário do bom não é o mal, é o bonzinho, né? Porque o bonzinho, às vezes, faz coisas que não são aquilo que a consciência nos diz que é certo, simplesmente para não criar esses conflitos, ou para agradar, né? Ou puxar saco também, podia se dizer, né? Então, ninguém pode, impunemente, desembaraçar-se de si mesmo em troca de uma personalidade artificial, uma persona artificial, né? Que seja completamente diferente daquilo que a gente é, de fato, né? Até a tentativa de fazê-lo acarreta, nos casos comuns, reações inconscientes. Porque, ó, aquilo que nós somos vai se manifestar, pessoal. Se não for conscientemente, vai ser inconscientemente. A gente vai, ou através de neuroses, né? Ou esses complexos vão se manifestar, ou
de alguma maneira eles vão se manifestar. Por isso é que é através do complexo que o terapeuta consegue chegar até lá, né? Então ela vai, às vezes, ser uma distimia, né? Como ela chama aqui, o mau humor, né? Afetos, fobias, ideias obsessivas, de vícios, etc, né? Enquanto o indivíduo não descobre a realidade do seu inconsciente, ele pode permanecer na condição de vítima de transtornos neuróticos, que decorrem da fragmentação, do vazio existencial, da falta de sentido psicológico, por identificar apenas uma pequena parte daquilo que predomina como realidade. Ou seja, essa identificação meramente como sendo a persona, que o ego se ilude com isso, né, com essa, porque ele não consegue perceber o restante, é causa, então, sim, desses vários problemas, né. É muito legal isso, né, porque, assim, ó, na Joana, o persiste no espírito humano a tendência para o mal. Platão identificou nas suas observações profundas, denominando como a face escura do ser, portanto desconhecida. E o Jung constatou nos estudos da personalidade o que chamou de sombra, né. Tá vendo só? Estão vendo só que é só a terminologia que muda, assim como a gente tem que adaptar a terminologia ao vocabulário espírita, né? O Jung também modificou isso em relação ao conceito platonista da sombra, né? Que é a face oculta do ser, que o Jung chamou de sombra, né? Que é essa face oculta do ser. Porque isso está presente em estudos psicológicos já muito antigos, né? Lembra que muitos mitos, os mitos estão presentes nas figuras, então, dos nossos antepassados, que não são nada mais, nada menos que nós mesmos. Nossos antepassados, né? Nas outras vivências passadas da gente, né? Porque nós somos eternos, e aqueles que a gente chama de nossos ancestrais somos nós mesmos, né, pessoal? Nós mesmos, nossas outras vivências. Então, as experiências não vivenciadas, as circunstâncias ainda não conhecidas, constituem a sombra que se pode apresentar também do nosso ponto de vista como insucessos, os abusos, os desgastes a que se entregou, fazendo a densa, a sombra, porque necessita de diluir-se através de outras atitudes comparáveis com as conquistas da inteligência e do sentimento. Por isso é que o Evangelho diz que o amor, a doutrina espírita nos ensina isso, né? É que pode, então, pela misericórdia de Deus, então, apagar alguns desses erros, né? Não apagar, né? Mas superar esses erros, né? Então, assim como nessa concepção do Jung também, que a Joana nos traz também, né, que a sombra não tem que ser negada, né, pessoal? A gente não tem que deixar de conhecer ou simplesmente escondê-la, né, mais ainda no inconsciente, porque ela vai ter que ser integrada, né? Então, ela nos diz que não se trata de ficar contra as nossas imperfeições, né, sombra interior, mas de identificar, tomar consciência dela, para mais reforçá-la, o que equivale a dizer conscientizar-se da sua existência e considerá-la como parte da sua vida. Porque só tornando a sombra consciente é que eu posso, então, pela ação da vontade, me modificar. Enquanto eu negar, eu não vou conseguir avançar, porque eu simplesmente vou ocultar aquilo que eu não gosto em mim, como se aquilo não existisse, ou vou projetar no outro, a trave e o argueiro. Nós já aprendemos com Jesus, né? Então, se eu não conseguir ver que aquilo está em mim, aquilo que me incomoda está em mim, como é que se eu não reconhecer aquilo em mim, se eu encontrar desculpas ou racionalizar aquilo, como é que eu vou me melhorar? Como é que eu vou ter, então, como é que vou ter vontade de modificar? Eu reconheço a sombra, percebo, realmente, isso que está em mim quer dizer isso, eu ser sincero comigo mesmo, né? Eu não vou, uma ultrapassagem de carro, por exemplo, assim que eu faço, né? Eu posso dizer, é porque eu estou atrasado, né? Ou não, né? É porque eu estou impaciente. De repente, se eu reconheço isso, eu posso, então, fazer um esforço para me tornar mais paciente. Entendeu isso aí? Mas se eu continuar me iludindo que eu fiz isso porque eu estou sempre atrasado, eu não vou fazer nenhum esforço para me modificar. Então, eu só consigo modificar a partir desse diagnóstico interno, né? De que aquilo está em mim mesmo e não no outro. Né? Então, a Joana nos diz, então, olha sobre aquilo que eu falei antes, sobre o espírito. O espírito é assexuado, né? Ele vive a experiência nos dois sexos, justamente nessa polaridade, né? O bem e o mal, né? A matéria e espírito, etc. O feminino e o masculino, né? Justamente porque a onda, partícula, etc., né? Justamente ele tem que experimentar nessa dualidade, né? Esse mesmo aspecto dual que a gente tem, né, do ser humano em relação a ser espírito e matéria, né? Então, eu vejo que ela diz sobre isso, né? Porque assexuado, o espírito mergulha no corpo físico, ora exercendo uma polaridade, feminina ou masculina, né? Ou em ocasiões outras, diferente da expressão anatômica, que caracteriza o feminino ou masculino. Isso aí a gente vê onde? No transtorno de gênero, identidade de gênero,
onde o espírito muito identificado com o seu aspecto feminino, de repente, renasce num corpo masculino, porque tem que aprender na experiência contrária, e que se revolta contra isso, né, e sofre uma série de conflitos, né, em relação a essa, é como se diz, né, um homem num corpo de mulher ou uma mulher no corpo de homem, né. Não é que o espírito seja homem ou mulher, é que, pelas vivências anteriores dele, está muito identificado com outro sexo, mas que tem que passar pelas duas vivências, porque para se tornar realmente individual tem que ter a experiência nos dois sexos, né? Então, o comportamento vivenciado em cada anatomia e função sexual irá responder pelo arquétipo ânimo, ânimos, ambos se torneiros parceiros invisíveis, né? Ele dizia, então, que o Jesus, por exemplo, era andrógeno nesse sentido, né? Porque tinha o aspecto masculino e feminino plenamente desenvolvido nele, né? Ou seja, porque na doçura, no amor, são os aspectos femininos dele, né? Na bondade, na docilidade, né? Esses aspectos femininos dele. E os aspectos masculinos era assim, ó, na firmeza, no combate ao fariseu hipócrita. Não é que seja homem ou mulher, não interpretem mal esse sentido, né? Mas aspectos que a gente considera como os aspectos relacionados ao masculino e ao feminino que estão presentes no homem e na mulher, né? Então, segundo a psicologia espírita, pelo que nos traz Joana de Ângeles, né, o self, enquanto possuidor dos símbolos e imagens que se encontram no arquétipo primordial, estabelece como a condição do próprio espírito imortal, né? Então, o self para o Jung, espírito imortal para nós espíritas, né? Vejam, esse conceito tem que ficar claro para nós, né? Porque a gente não vai ter aprendido nada nesse curso se a gente não compreender que o self é o espírito, tá? E o ego é essa vivência temporária desse consciente limitado da presente encarnação. Mas o espírito, ele está sempre nele. Nós somos um espírito, na verdade, vivendo essa experiência transitória. E a persona é como a gente se relaciona com o meio externo, tá? Então, estabelece a condição do espírito imortal, com as experiências iniciais e profundas de processos anteriores, ou que o Jung chamou de inconsciente coletivo. Nós chamamos, nós espíritas, experiências da própria personalidade, né? Em outras vivências encarnatórias, né? Do qual desenvolveu os pródromos do Deus interno nele vigente, o espírito imortal, em face da sua procedência divina desde a sua criação. Não é à toa que Jesus disse, vós sois deuses. Ele se referia ao espírito imortal, ao self dentro de nós, que está oculto por essa densa camada que a gente não consegue enxergar, né? Então, a Joana nos diz que através do processo dessa maturidade, um amadurecimento psicológico, poderia se dizer, né, é que o espírito imortal, então, ele vai se libertando das camadas que lhes dificultam o conhecimento, para que possa, assim, então, libertar a essência divina de que se constitui, né? Então, ela diz que a existência terrena tem a finalidade primordial e impostergável, inadiável, né? Que é a unificação do ego com o inconsciente. Por isso que a gente está aqui, para a percepção dessas coisas. Olha como isso é importante. A gente notar que esse ego atual, que é importante para a assimilação das coisas, para a tornada de consciente, ela tem que fazer as pazes com o inconsciente. E a gente tem que perceber a sombra em nós, perceber o inconsciente, né? Isso aqui é o alinhamento da proposta do espírito imortal, do self, com o ego, né? Quando o ego e o self se comunicam de fato, né? E ele diz, ó, isso que tu é, e esse é o plano que eu tenho para ti. Eu, espírito imortal, para essa experiência encarnatória atual. E aí, sim, a gente tem uma chance maior de se tornar um completista, né? Como o André Luiz nos traz esse termo, né? Então, onde se encontram adormecidos todos os valores jamais experimentados e capazes de produzir a individuação, né? Então, a Joana nos diz que a existência terrena ela tem a finalidade primordial e impostergável, que é a unificação do ego com o consciente, como a gente já viu antes, tá? Então, é que depende, então, dessa individuação, né? Essa tomada de consciência para alcançar essa luz, né? Mas primeiro, para alcançar a luz, o que a gente tem que fazer? Superar as trevas. E elas surgem, então, pelo caminho, nessas heranças dos nossos próprios comportamentos anteriores, né, pessoal? E não se consegue essa meta a golpes aventureiros, sob entusiasmo e exaltações da persona, dessa máscara de teatro, né? Porém, mediante essas conquistas diárias, né? Lentas e seguras, que vão sendo incorporadas ao consciente, de verdade, né, pessoal? Pela ação da vontade, tornar consciente e ter vontade de se modificar, na razão que liberta, então, a gente desses traumas, da vitimização que a gente sofre, de se sentir inferior, de se comparar, de se sentir incapaz, de se sentir menos ou mais, né? Que são todos que dificultam o nosso processo, então,
de individuação, né? Então, essa busca para a individuação, que é o objetivo dessa e de todas as nossas encarnações, né, constitui, então, esse desafio existencial. Viu como a gente tem propósito? Agora, imagina as pessoas que estão mergulhadas no vazio existencial, que não conseguem ver propósito no sofrimento, né? Não é à toa que a gente tem hoje o que tem em relação ao suicídio, né, pessoal? Eutanásia, o aborto, etc. Por essa falta de desafio existencial, o Espiritismo nos traz isso, nos traz propósito, significado, né? A gente consegue compreender a partir da pluralidade das existências, da pluralidade dos mundos habitados, das informações trazidas pelas comunicações mediúnicas, né? Da imortalidade do espírito, né? E que a experiência não cessa com a presente vivência terrestre, mas que ela é muito mais que isso. E o que o nosso destino não é o sofrimento eterno, pelo contrário, é a bem-aventurança, né? Só que para esse processo a gente tem que escalar a montanha, para ter méritos em relação a essa conquista, né? Essa conquista individual, né? E coletiva. Mas a gente faz esse processo de individuação, que é individual, a gente muda, então, todos que estão ao nosso redor, começando, então, por a nossa própria modificação, né? Então, esse desafio existencial, segundo a Joana de Anjos, especialmente para aqueles que conduzem as pesadas cargas procedentes das reencarnações passadas, que desencadeiam conflitos e tormentos que necessitam de conveniente psicoterapia, a fim de serem superados. No espírito, portanto, jazem as causas profundas do desequilíbrio, né, que deve ser revertido durante o processo libertador pela individuação. Né? Então, olha só, eu já estou quase encerrando aqui, né? Então, eu sei que eu estou no limite, mas eu peço só uns 3 minutinhos só, né? Então, olha o que o Jung nos diz, eu trouxe isso aqui porque eu achei muito bonito, né? Então, minha alma, onde estás? Tu me escutas? Eu falo e clamo por ti. Estás aqui? Eu voltei, estou novamente aqui. Eu sacudi de meus pés o pó de todos os países e vim a ti. Estou contigo. Após muitos anos de longa peregrinação, voltei novamente a ti. Devo contar-te tudo que vi, vivenciei, absorvi em mim? Ou não queres ouvir nada de todo aquele turbilhão da vida e do mundo? Mas uma coisa precisa saber. Uma coisa eu aprendi, que a gente deve viver esta vida. Esta vida é o caminho já muito procurado para o inconcebível, que nós chamamos divino. Não existe outro caminho. Todos os outros caminhos são trilhas enganosas. Eu encontrei o caminho certo e ele me conduziu a ti, a minha alma. Eu volto retemperado e purificado. Tu ainda me conheces? Quanto tempo durou a separação? Tudo ficou tão diferente. E como te encontrei? Maravilhosa foi minha viagem. Com que palavras devo descrever-te? Por que trilhas emaranhadas uma boa estrela me conduziu a ti? Dá-me a tua mão, minha quase esquecida alma. Que calor de alegria rever-te, minha alma há muito tempo renegada. A vida reconduziu-me a ti. Vamos agradecer à vida o fato de eu ter vivido todas as horas felizes e tristes, toda alegria e todo sofrimento. Minha alma contigo deve continuar. Contigo quero caminhar e subir para a minha solidão. Muito bonito, então. Então, é a partir dessa vivência, né, do Jung, né, que eu não falei, da experiência de quase morte, né, que ele conseguiu ver a Terra do espaço e que conseguiu perceber o ser multiexistencial que havia nele, né, e que há em nós, né, que modificou, então, todos esses estudos que a gente tem hoje, né. Até então, que se considerava apenas intelectualmente ao mero aprofundado a sonda da alma humana, né, mas ele não, ele percebeu e sentiu isso mesmo, né. Então, por isso que ele nos diz que não tomei em consideração que minha alma não pode ser objeto de meu juízo e saber. Antes, meu juízo e saber são objetos da minha alma. Tá vendo? É justamente a concepção contrária, né? Quando perguntaram para o Jung se ele acreditava em Deus, Jung disse, não, eu sei. Entendeu? Porque ele tinha percebido, tinha conseguido ter essa vivência que é subjetiva. Muito bem, pessoal. Estamos encerrando hoje. Desculpa, eu passei um pouquinho, porque era muito conteúdo mesmo, né? Mas eu acho que a obra do Jung é muito vasta, né, conforme eu disse, né, mas essa relação que a Joana nos traz com a psicologia espírita, eu acho fundamental para a gente conseguir partir do próximo episódio, que é o penúltimo no nosso estudo coletivo, introdutório, né, para encontrar o tesouro da individuação e o self, né, que é essa chamada conquista de si mesmo ou ser consciente, né.
Então, que é o objeto do nosso próximo encontro. Então, vamos só encerrar aqui o compartilhamento. Quem gostaria de fazer a prece para nós, encerramento? Convidamos a todos os nossos irmãos em rede para que mantenham nosso pensamento elevado ao nosso Pai Celestial. Em agradecimento por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos, revisando conteúdos inconscientes, e que possamos, com esses conhecimentos que estamos adquirindo, podermos realmente chegarmos à pessoa que hoje somos, e que seremos, e que estamos a caminho. Então, meu Pai, muito obrigado, abençoe todos os aqui presentes, os nossos familiares, e agradecemos a oportunidade da vida, do pão e do esclarecimento constante que a doutrina do Espírita vem nos trazendo. Agradecemos pela oportunidade desses encontros semanais, em que sempre estão aqui nos oportunizando essas reflexões para o aprofundamento do nosso espírito. Muito obrigada a todos. Pedimos que a semana seja de leveza, de paz, de equilíbrio físico, mental e espiritual, para que possamos continuar na jornada, independente dessa pandemia que aí assola o Brasil, o mundo, para que tenhamos calma, paz, amor e bastante serenidade, apesar do contexto. Fique conosco, Senhor, hoje e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Boa noite a todos, então.